Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 357. Estamos lendo neste capítulo sobre o encontro de Jesus com os discípulos em Cesareia de Filipe. Nós lemos assim: Jesus continuou: "Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." A palavra Pedro significa pedra, uma pedra movediça. Pedro não era a rocha sobre que a igreja estava fundada. As portas do inferno prevaleceram contra ele quando negou seu Senhor com imprecações e juramentos. A igreja foi edificada sobre alguém contra o qual as portas do inferno não podiam prevalecer. Séculos antes do advento do Salvador, Moisés apresentara a rocha da salvação de Israel. O salmista cantara: "A rocha da minha fortaleza." Isaías escrevera: "Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada." O próprio Pedro, escrevendo por inspiração, aplica essa profecia a Jesus. Diz ele: "Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual." Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. "Sobre esta pedra, disse Jesus, edificarei a minha igreja." A rocha é Ele próprio. Contra a igreja edificada sobre este fundamento, não prevalecerão as portas do inferno. Pedro expressara a verdade que é o fundamento da fé da igreja. E Jesus o honrou então como o representante do inteiro corpo de crentes. Disse: "Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus." As chaves do reino dos céus são as palavras de Cristo. Todas as palavras da Santa Escritura são dele e acham-se aqui incluídas. Essas palavras têm poder para abrir e fechar os céus. Declaram as condições sob que os homens são recebidos ou rejeitados. Assim, a obra dos que pregam a palavra de Deus é um cheiro de vida para a vida, ou de morte para a morte. O Salvador não confiou a obra do Evangelho a Pedro individualmente. Se Jesus houvesse delegado qualquer autoridade especial a um dos discípulos, de preferência aos outros, não os encontraríamos tantas vezes questionando acerca de quem seria o maior. Em vez de apontar um para a cabeça, Cristo disse aos discípulos: "Não queirais ser chamados rabi, nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo." A igreja é edificada tendo Cristo como seu fundamento. Não tem de confiar em homem ou ser por homem controlada. A rocha da fé é a presença viva de Cristo na igreja. Aproximava-se o tempo
em que estabeleceria o seu reino. Até então, abstivera-se de dar-lhes a conhecer qualquer coisa relativamente a seus sofrimentos e morte. Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Mudos de angústia e espanto, escutaram os discípulos. Suas palavras indicativas dos sofrimentos e da morte que o aguardavam pareciam incompreensíveis. Pedro não se pôde conter. Tomando o mestre à parte, exclamou: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Pedro não desejava ver a cruz na obra de Cristo. E o Salvador foi compelido a proferir uma das mais severas repreensões que já lhe caíram dos lábios. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. As palavras de Cristo foram dirigidas não a Pedro, mas àquele que o estava tentando separar do Redentor. Foi para Pedro uma lição amarga, lição que não aprendeu, senão vagarosamente. Jesus explicou então aos discípulos que a sua própria vida de abnegação seria um exemplo do que a deles deveria ser. Chamando para junto de si os discípulos e o povo, disse: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. O texto de hoje tem sido muito mal compreendido pelas pessoas e distorcido no decorrer dos séculos. Líderes religiosos têm tomado estas palavras de Jesus para tentar afirmar que Cristo deu primazia a um dos seus discípulos, estabelecendo-o como a base da igreja, e que esse discípulo recebeu de Jesus as chaves do reino de Deus. Mas Jesus nunca afirmou isso. Jesus havia perguntado aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro foi aquele que tomou a dianteira e respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra Pedro significa pedra, uma pedra pequena que é movível, que rola, que não tem estabilidade. Quando Jesus disse tu és Pedro, usou a palavra grega Petros. Mas quando afirmou sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus não utilizou a mesma palavra. Jesus usou agora a palavra Petra, que significa rocha, que não se pode abalar. Portanto, a rocha não era Pedro. Era algo diferente de Pedro. E quando olhamos para o contexto, entendemos que a rocha sobre a qual estava edificada a igreja era a verdade absoluta de que Jesus é o Cristo encarnado. Jesus é Deus entre nós. É sobre a pessoa de Cristo que a igreja está fundada. E contra Cristo, as portas do inferno não podem prevalecer. O diabo pode tentar, o diabo pode entristecer, o diabo pode ameaçar, mas o diabo não pode abalar Jesus. Não pode destruir a igreja, porque a igreja está firme, estabelecida sobre Cristo. Quando Cristo disse, eu te darei as chaves do reino dos céus, não estava falando a Pedro de maneira específica, mas a igreja que Jesus estava estabelecendo, da qual os discípulos eram representantes.
Se Pedro houvesse recebido a primazia, não haveria discussão entre os discípulos sobre quem era o maior. O maior já estaria fixado. Cristo nunca quis dizer que Pedro é o dono das chaves, mas que a igreja possui a chave que abre a porta do reino dos céus. E que chave é essa? São as palavras do Evangelho. É a palavra de Deus, é a pregação bíblica, é a verdade revelada de Deus através das Escrituras. Essa verdade que penetra o seu coração abre a sua alma para a salvação. A palavra de Deus é a chave da vida eterna. Aquilo que a palavra de Deus liga aqui na terra é ligada nos céus. Aquele que rejeita a revelação de Deus, a esses é fechado também o reino de Deus. Aí reside a autoridade da igreja. A igreja não tem poder a não ser o poder da palavra. Por isso, a igreja não pode se afastar da Bíblia. A igreja não pode dar mais importância a programas, a eventos, a discursos, a envolvimentos políticos, a projetos sociais, do que a autoridade da palavra. Quando a igreja deixa a palavra de lado, ela perde a sua força, a sua razão de ser, a sua própria autoridade. A força da igreja está fundada unicamente sobre a sua ortodoxia, a sua fidelidade à verdade revelada de Deus. Era esta a verdade que Jesus estava colocando diante dos discípulos. Após deixar bem claro o papel e o fundamento da sua igreja, Jesus agora coloca algo que os discípulos não conseguiram compreender de imediato e que hoje as pessoas também têm dificuldade de entender. A força da igreja, que está fundamentada na palavra de Deus, está na cruz que foi colocada no caminho da igreja. Evangelho tem a ver com cruz. Sem cruz, não tem igreja. Sem cruz, não há salvação. Sem cruz, não há perdão de pecados. Sem cruz, não há missão para a igreja cumprir no mundo. Jesus veio para subir a cruz. A vida de Cristo não foi apenas para nos dar exemplo. Jesus veio ao mundo, acima de tudo, para morrer por você, por mim, por cada ser humano. O poder de Cristo se encontra fundamentado na cruz. A cruz é a força da igreja. Só que a cruz não é bonita, porque a cruz fala de sofrimento, de humilhação, de renúncia, de morte. E as pessoas não querem isso. As pessoas querem poder, vida, riqueza, abundância, tranquilidade, paz, vida fácil. A venida de Jesus foi marcada pela cruz. A vida da igreja também deveria ser determinada e marcada pela presença da cruz. A cruz deveria estar presente na vida da igreja para marcar a nossa atitude de renúncia de nós mesmos, de morte por próprio eu, de submissão à vontade de Deus, de morte para os prazeres e desejos, para as buscas e oferecimentos desta vida. Morrer para nós mesmos parece difícil demais. Parece humilhante demais. O ser humano não quer morrer para que Cristo viva através dele.
Quando Jesus falou sobre cruz, Pedro repreendeu Jesus. Pedro disse: não, mestre, não fale uma besteira dessas. Cruz não. Tem misericórdia de ti mesmo. Nessa atitude de Pedro está uma explícita demonstração de que Pedro não foi a base da igreja. A Pedro não foi conferida a autoridade da igreja, nem as chaves do reino de Deus. Porque se houvesse a igreja sido colocada sob o domínio de Pedro, ela já haveria caído exatamente aí. Porque nessa hora, Pedro estava sendo instigado e falando por inspiração de Satanás. Era Satanás que estava colocando esse argumento nos lábios de Pedro para desanimar Jesus. Muitos hoje seguem a máxima de Pedro. Fogem do caminho da cruz. Querem a igreja e a salvação, mas não querem a renúncia, a morte do eu. Não estão dispostos a assumir sobre os seus ombros o sofrimento, o opróbrio de Cristo. Quer ir os céus sem perder a terra. Jesus foi duro com Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Esta frase não foi dirigida ao apóstolo, mas àquele que estava por trás do apóstolo. E há aqui uma coisa muito triste. O fato de que o diabo fala por intermédio de pessoas. O diabo usa gente de fora e de dentro da igreja, gente de longe e de perto, para nos afastar da vontade de Deus. Muito cuidado com o que as pessoas dizem. Muito cuidado com o conselho que as pessoas dão. Nem todo conselho que você ouve de pessoas boas vem de Deus. É preciso que tenhamos discernimento espiritual e que passemos pelo crivo da palavra de Deus, toda palavra que nos chega ao ouvido. Cuidado com conselhos que você recebe. O conselho de Pedro era, na verdade, contrário à vontade de Deus. O caminho da salvação tem que obrigatoriamente passar através da cruz. O discípulo de Jesus, que não está disposto a negar-se a si mesmo, às suas vontades, à sua carne, aos seus desejos, aos seus impulsos, à sua natureza, para seguir a Jesus, não é digno de Jesus. Eu ouço, às vezes, cristãos dizendo: você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Este é o meu jeito de ser. Quem diz isso não sabe o que está dizendo. Se você nasceu assim, você precisa morrer, ser crucificado com Cristo e nascer de novo. Se você não morrer e não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aquele que tenta justificar-se dizendo que essa é a sua maneira de ser e que não consegue ser diferente, não entendeu ainda o que significa seguir a Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Este é o caminho da salvação. É um caminho difícil. É uma trilha apertada. Por isso Jesus disse que a porta é estreita e poucos estão dispostos a entrar por esse caminho. O caminho do mundo é mais agradável. No mundo, você pode viver a vida intensamente, fazer tudo aquilo que tem vontade, dar vazão a todas as paixões da carne. Mas a estrada larga do mundo
te conduz finalmente à perdição. Cristo é a rocha sobre a qual a igreja está fundamentada. Se eu não tenho uma verdadeira concepção da pessoa de Jesus, se Jesus não é para mim o Cristo, o Deus encarnado, se Jesus não é para mim tudo, então a minha religião está fundamentada sobre o nada. Cristo tem de ser o fundamento da minha fé. E o caminho da igreja é marcado por uma cruz. A cruz da renúncia, da morte do próprio eu, para que Cristo viva através de nós. Que Deus nos faça desistirmos de buscarmos as nossas vontades pessoais e insistirmos nos nossos desejos carnais, que nós nos rendamos inteiramente ao domínio da pessoa de Jesus. Que possamos dizer como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.